Fechamos nossos olhos e ao som de Somente Crer, Pastor João Mendes é bem-vindo a essa plataforma com toda a liberdade do Espírito. Senhor nosso Deus, estamos muito felizes, contentes e alegres, porque se aqui chegamos, foi pela sua misericórdia. Mais uma manhã, Senhor, nós temos alcançado, com a boa consciência de que cada dia é um dia a menos na nossa existência. O profeta disse: cada batida do nosso coração nos leva para mais perto daquela coisa chamada morte. Mas nós vamos com a boa consciência de que o Senhor tem para nós, ó Deus, a providência, tem para nós o socorro, tem para nós, ó Deus, o livramento quando nós chegarmos ali. Por isso não estamos com medo, ó Deus, porque nós sabemos, como diz o irmão Brana, o Senhor nos aguardará ali naquela hora, nos dará boas-vindas quando a vida terrestre terminar. Por isso nós seguimos com fé, com amor. A mensagem que o Senhor tem nos dado, tem nos garantido isto nesta hora. Então, Senhor, nos abençoe. Deixa-nos caminhar neste caminho que o Senhor fez para nós. No nome de Jesus Cristo, abençoe desde as crianças até o ancião nesta manhã, e que a mensagem trabalhe em nossas vidas, nos leve para mais perto do Senhor, porque esse é o objetivo de cada culto, de cada reunião. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém. Graças a Deus. Bom dia com Jesus, irmãos. Amém. Estamos de volta, né? Aqui, como dizia o irmão Brando, na capital outra vez, né? Graças a Deus. Estamos perto, mas às vezes os trabalhos, às vezes parece que nos coloca tão longe, né? E corre aqui, corre ali, parece que o tempo é tão pouco. Eu estava dizendo para o irmão essa semana, parece que cada dia que nós vamos passando, parece que o seu tempo vai diminuindo, né? E a gente estava falando para ele, sempre a gente viajava e visitando, por exemplo, o pastor Davi Borges, outros pastores. Eu digo agora, para a gente quer sair, mas não tem tempo, né? Tanta coisinha, você tem que ficar ali preso a elas para resolver, porque agora é hora de acabamento, exige uma atenção maior, né? Você vai fazer o acabamento. E Deus está com essa atenção toda voltada agora para a noiva, né? Para a igreja. Essa é a atenção de Deus. Nós estamos aqui junto com o pastor Edir, todos vocês, desfrutando desse bom companheirismo. Ontem nós estivemos ali no sítio do irmão Valtrude, né? E fomos abençoados por Deus, pela palavra, né? E estamos aqui nesta manhã. Vamos prosseguir. A gente não tem uma linha específica para falar, mas vamos falando, né? E cada um, às vezes, Deus dá uma palavra para cada um, segundo as nossas necessidades. Eu, sinceramente, não tenho uma linha, um tópico, e dizer, vou falar sobre isto. Vou falar sobre tal assunto. Às vezes, uns têm mais facilidade, e eu já não tenho essa facilidade. Principalmente nesses últimos dias, a gente começa um assunto,
e de repente entramos no outro assunto. E Deus, conhecedor das nossas necessidades, que são variáveis, né? Ele vai respondendo cada assunto, cada oração, cada pergunta do coração do povo. Ele vai respondendo, né? Mas às vezes nós ficamos perguntando, meu Deus, parece que tem hora que a coisa fica difícil, parece que a gente... Tem dia que se o arrebatamento sucedesse, você estaria pronto. Não é verdade? Você julga assim. Eu julgo assim. E às vezes a gente pensa, tem certas horas, poxa, se o arrebatamento tivesse dado naquele dia lá que nós aceitamos a mensagem. Como nós era crente, né? Pensamento nosso. Pensamento nosso. Mas Deus viu que não estava pronto, né? Mas a minha esposa me acompanha. E o irmão Paulo Velasco perguntou assim, veio todo mundo? Eu falei, de lá de casa sim, né? Lá de casa só nós dois agora, né? Então veio todo mundo, graças a Deus. Deus abençoe, né? A irmã Fátima. O que eu estava falando? Já esqueci, irmãos da Rivaldo. A vida, né? Então, mas vamos prosseguindo. Então, os irmãos estavam dando destaque. Eu estava falando sobre a gente pensar que está pronto, né? Pensar. Às vezes a gente... Tem hora que você se decepciona com você mesmo. Você pensa que você é uma coisa e depois você descobre que você é outra. Às vezes, tanto no sentido de firmeza, né? De estabilidade. Você pensa, não, talvez até fica se jactancioso um pouquinho, né? Quando vê alguém até falhando em certas coisas que parece que é tão simples. Depois de ouvir tanta mensagem, tanta pregação, às vezes falha em certas coisas que você diz, mas não tem como ele falhar nisso. Então a gente pensa, bom, isso não acontece comigo. E às vezes Deus deixa, né? Deus desampara. Então nunca se jactancie, né? Quando vê alguém passando por certas fases, você ora a Deus. Ora a Deus, né? Digo, Senhor, me ajude, né? Então hoje nós estávamos falando sobre João Batista, na unção, com unção, e o João Batista sem a unção. Quando ele estava na unção, então foi um João Batista, né? Quer dizer, na parte humana, ele continuou sendo o mesmo João. Só que já não tinha aquilo que ele tinha antes lá. Aí é a mensagem pergunta e resposta sobre os selos. Aí o Mombrana fala sobre isso no parágrafo 255, 256. Ele fala sobre isso. Pergunta e resposta sobre o selo. O Mombrana fala aqui no 256, ele diz assim, João estava na prisão. Porque nesta hora, quando você se encontra em certos momentos da vida, é que nós fazemos uma reflexão mais profunda, né? Aí nós temos tempo para examinar. E João ficou tão assim, disse, mas será que eu errei naquele dia? Será que eu falei certo mesmo? Será que era ele? Mas por que isto? Mas foi nesse momento que Jesus trouxe um grande elogio para João. Falou para o povo, que vocês saíste a ver lá no deserto, com a cana agitada pelo vento? Não. Aí Jesus, eu vou dizer para vocês, entre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que ele. Se alguém está pensando que... Né? Mas ele tinha cumprido o seu ministério.
com perfeição. E o restante agora, porque afinal de contas Deus não está preocupado com a nossa carne. Eu dizia para alguém assim, não sei se foi essa semana, disse, não, se for um filho vai vir. Eu disse, pô, uma irmã estava falando, se for um filho vai vir. Seja quebrado, faltando uma perna, porque Deus não está importando com isso aí não, tá? Não vai ficar pensando que Deus está importando com a sua carne, com a sua beleza, né? Deus não está importando com isso aí não. Não vamos enganar que Deus está preocupado com a nossa beleza, nós não perder a nossa beleza, não perder isso. Deus não está preocupado nem um pouquinho com isso. Se Ele tiver que permitir você um braço embora, uma perna embora, né, um olho embora, Deus não está preocupado com isso, porque Ele tem um corpo perfeito do outro lado. Agora, se isto for para contribuir para o nosso aperfeiçoamento, então Deus permite, né? Deus permite qualquer coisa, Ele não está preocupado com isso. Olha aqui, João estava na prisão e ele ficou tão receoso que, eu creio que foi, ele cita o nome diz que o seu olho de águia ficou ofuscado lá embaixo. Veja você, ele desceu na terra, ele tinha estado lá em cima no ar, mas quando a sua profecia terminou, ele caiu no chão novamente. Caiu no chão novamente. Que coisa, né? Veja, porque foi colocado na prisão. Veja você, aquelas grandes asas não tinham mais utilidades. Tinha mais utilidades para ele. Então ele apenas se colocou ali, porém ele voou mais alto do que qualquer um deles. Ele voou alto. Enquanto Deus tinha ele nas mãos para aquilo, então o ministério, ele voou alto. Depois caiu. Caiu, ficou lá, quem sabe se deprimiu um pouco. Deprimiu um pouco e Deus até que o levou, né? É assim as coisas. Então nós estamos aqui. Agora, isso foi João. Aí o irmão Branham vem e fala, ele fala aqui deixa eu ver qual aqui, ele diz que Jesus também perdeu a unção. Aí você veja bem, o irmão Branham diz, no Getsêmani, Jesus perdeu a unção. A unção o deixou no Getsêmani. É o 91, manifestação dos filhos de Deus. No jardim do Getsêmani, a unção o deixou. Vocês sabem, ele teve que morrer como um pecador. Ele morreu um pecador. Você sabia disto? Não os seus pecados, mas os meus e os teus. Foi aí que aquele amor entrou, como ele tomou o meu. Oh, aleluia, como tomou o meu, diz o profeta. Então ele morreu como um homem. Ele foi desamparado de tudo. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Mas mesmo nessa mensagem agora, pergunta e resposta sobre o selo, independente do que aconteça, não vamos deixar nada nos tirar do posto do dever, né? Ele diz no 91, devemos ser cristãos sensatos, sólidos. Veja, pois sou colocado aqui para trabalhar até o último minuto. Tenho um trabalho a fazer, e eu serei encontrado fielmente bem no posto do dever. Se ele vier nesta manhã,
eu quero estar bem aqui, de pé no púlpito. Se este é o meu posto de dever, eu quero estar aí no meu posto do dever. Ser encontrado no lugar certo, né? Veja bem, este é o meu posto de dever. E eu estarei de pé bem aqui, pregando, quando ele vier, dizendo as mesmas coisas que estou dizendo. Então, quando ele vier, eu simplesmente seguirei em frente com ele. Veja, se eu estiver arrancando batatas, eu apenas as arrancarei, o mais que eu puder. Quando ele vier, eu simplesmente encostarei a minha enxada e partirei. Era assim no ano do jubileu. Aquele trabalhador tinha que trabalhar até o último momento. Faltava 2 minutos. Ele não podia parar. Ele só podia parar quando a trombeta soasse, né? Então, assim somos com cada um de nós. Graças a Deus. Então, vamos ficar de pé para nós lermos as Escrituras. Depois nós continuaremos. Seguindo no Salmo 124, vamos ler. Graças a Deus. Então, eu fico feliz rever cada um de vocês, nesta manhã, companheiro, né? E Deus possa abençoá-los, né? A cada um, cada vez mais firme, né? Nessa rocha, né, Montoninho? Graças a Deus. Salmo 124. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teria transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua bendita palavra, né? Nesta manhã, podeis nos assentar. Graças a Deus. Que Ele é bom demais, né? O Senhor nosso Deus é bom demais para todos nós. E nós ficamos, então, maravilhados, né? Maravilhado. A forma que Ele tem nos dirigido. Na mensagem Deus tem um caminho provido, o irmão Branham diz assim: Satanás luta mais forte. Aparentemente tudo sai errado, porque Satanás está tentando manter este povo sob tensão. Falando das campanhas, falando das reuniões, né, dos encontros. Então ele disse que aquela tensão que o diabo procura manter o povo sob uma tensão. E ele diz assim, ó, e tudo mais, para que ele possa mantê-los longe deste grande tempo de força em que estamos entrando agora, para a grande, como diríamos, chegada para a matança agora. Então Satanás procura manter
o povo sobre uma tensão. Então, você não consegue, vamos dizer assim, ancorar, descansar. Há uma tensão sobre a qual nós estamos vivendo. Houve uma tensão, né? E essa tensão causou uma agitação. Você viu aí há poucos dias essa greve, que tensão que isso aí causou no povo, e a correria que isso gerou, né? Essa tensão pode acabar isso, vai acabar aquilo, e aquela tensão gerou uma correria, e pessoas, já pensou, pessoas ficar 24 horas em uma fila de um posto de gasolina para abastecer um carro, sob uma tensão muito grande. E as pessoas nessa tensão, então não há um descanso, né? Mas a coisa boa quando você está descansado. Nós estamos descansados. Mas Satanás sempre procura trazer uma tensão sobre nós. Uma tensão muito grande. Mas nós devemos descansar em Deus, né? Amém. Eu gostei muito dessa pequena história do irmão Brana, de 2 filhos, né? 2 filhos, aqui na mensagem Shalom. O irmão Brana diz que esses 2 meninos, ele diz como uma história que foi contada, 211, foi contada uma vez sobre um menininho que perdeu o seu pai, antes de ter idade suficiente de ver o seu pai. Apenas bebezinho. E quando o seu pai faleceu, ele alcançou mais ou menos 10 ou 12 anos de idade, e ele tinha outro irmão chamado João. Ele procurou o seu irmão e ele disse: "Ah, João", o qual era vários anos mais velho, disse: "Você se lembra do papai?" O irmão mais novo conversando com o irmão mais velho. Um havia conhecido o pai, o outro não havia conhecido. O pai morreu, não conheceu o pai. Então chegou para o seu irmão e perguntou: "Você se lembra do papai?" João disse, ele perguntou, disse: "Como ele era?" Ele disse: "Bem, ele era um homem alto, ele era um homem muito fino, ele sempre era bondoso com a mamãe, ele era bondoso comigo, ele era bondoso com todo mundo." Papai era esse tipo de pessoa. Mas essa resposta não satisfez o irmão mais novo. Mesmo sabendo que o pai era bom com a mãe, era bom com o seu irmão, era bom com todo mundo, mas a resposta não satisfez o irmão. Ele ainda continuou com algumas interrogações. Então perguntou para o seu irmão: "Bem, é só isto que você sabe ele, João?" É só isso? Mas o que você quer mais? Depois de saber que ele era bom com a mamãe, era bom comigo, era bom com todo mundo. Ele disse: "Bem, eu lhe direi", disse Henrique, era o irmão mais novo, disse: "Todos dizem que eu me pareço com ele." Então aí sim, agora estou satisfeito. Ele disse:
todos diz que eu tenho a natureza como a dele. Ele diz: oh, que bom, que bom. É isto que eu quero saber. Disse: quando vejo você, vejo o papai. Você tem a natureza do papai, você parece com o papai. Então, quando eu vejo você, eu tenho uma noção de como era o meu pai. Aí você completa agora. Aí você completa agora. Quando alguém te vê, quem que ele está vendo? Jesus disse assim: quem vê a mim, será que nós podemos, quem vê a mim, vê Jesus. Não é fácil não, né? Eu tenho a natureza de Jesus. Eu tenho a natureza de Jesus. Mas a gente fica pensando. Nós vamos ver se conseguir entrarmos aqui, nisso aqui, né? A gente fica pensando, às vezes, com certas perguntas, porque tem certas perguntas que nos coloca, às vezes, no canto da parede. E você, às vezes, gostaria que aquela pergunta nunca lhe fosse feita. Porque são perguntas que, às vezes, doem na gente. Essa resposta parece que tem um preço. Dói muito, né? Estava pensando na pergunta que Isaac fez para Abraão, seu pai. Eu creio que Abraão nunca gostaria de ter ouvido aquela pergunta de Isaac. Que Isaac nunca lhe tivesse perguntado aquilo. Quando Isaac, caminhando os dois juntos, Isaac diz: papai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas e o cordeiro? E o cordeiro, papai? O irmão Abraão diz que aquela resposta de Abraão, lógico que foi inspirada por Deus, né? Para dar a resposta. Mas ele falou aqui, diz o irmão Abraão, com a voz embargada, trêmulo. Trêmulo. E quem sabe, a princípio, meu Deus, o que eu vou responder? Me ajude a dar uma resposta para o meu filho nesta hora. Eu não posso falar para ele. Isaac não sabia que ele era o cordeiro. Ele queria saber onde estava o cordeiro. Não sabendo que ele era o cordeiro. Mas Abraão disse: Deus para si cordeiro proverá, meu filho. Eu estava dizendo esses dias, meu Deus, tem hora que o pai, às vezes a mãe, fica... Quando, às vezes, o filhinho, a filhinha inocente, pergunta para a mãe: mamãe, e o papai não vai voltar mais para casa? A mãe fica entre a cruz e a espada, né? Ou o pai, diante de certas perguntas, dar a resposta, aí ele não vai voltar mais. A pergunta segue: mas e quem vai tratar de nós agora? Minha filha, Deus proverá.
Deus proverá. Mas que são perguntas que, para arrancar uma resposta, às vezes, ela é com dor, né? Ela é com muito sofrimento. Mas agora, Lamentação, capítulo 3, verso 21 ao 23, todos nós conhecemos essa escritura, né, irmãos? Onde ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Não tem fim para os filhos, né? Veja bem, novas são cada manhã. Novas são cada manhã. Disto me recordarei no meu coração, e por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós vivemos dessas oportunidades, chance todo dia, mais um dia, Ele vai nos dando para nós louvarmos, nós o adorarmos, o seu nome. Agora, então nós estamos diante do Deus da providência. Precisamos descansar. Depois de conhecer esse Deus, depois de saber quem é o nosso Deus, esta mensagem, você descansar. Descansar no sentido de saber que aconteça o que acontecer, Deus continua no comando da situação. Contanto que nós procuremos fazer a sua vontade. Vigiar. É uma hora que exige muita vigilância da nossa parte. Mas vigiar quem? Você tem que vigiar a você mesmo. Você tem que vigiar os outros. Vigiar a você mesmo. Eu preciso vigiar, tenho que vigiar a mim mesmo. Policiar a mim mesmo. Você policiar a você mesmo. E cada um de nós atuar desta forma. Vigiar. Então ele diz assim, o Mombrand diz assim, Satanás, ele está a um passo de nós. Um passo. Ele está muito perto de nós. Muito perto. E um vacilo pode ser fatal. Um descuido pode trazer um grande prejuízo para nós. A coisa boa, é lógico, nem por isso você vai, como eu dizia ontem, nós não vamos relaxar. Nós não vamos viver uma vida descuidada, simplesmente tomando a palavra erroneamente. Porque Satanás, ele pode torcer a palavra para nós. Para nós. Você veja bem que, às vezes, as pessoas fazem certas coisas baseado em que outras pessoas fez. Uma moça, um rapaz saiu da igreja, afastou, casou lá fora no mundo.
Um exemplo. Aí depois volta para a igreja e entra na comunhão, está vivendo. A outra vê aquilo, diz, não problema não, posso fazer também. Fulano fez, deu certo. O fulano fez, deu certo. É isto que ensina a palavra? É? Aí você vai para a Bíblia, nós vamos para a Bíblia, né? Lá em Romanos 8, Romanos 9. Paulo, referindo a Gênesis, ele diz assim: Deus falou, eu tenho misericórdia de quem eu tenho. Eu tenho misericórdia. Mas às vezes a pessoa só vê esse lado. Só vê, mas ele não vê como, às vezes, o sofrimento que vem do outro lado. Então ele só quer colher aquilo, mas ele não quer colher a outra. Mas então não se baseia nisto, não se baseia nisto, né? De forma alguma. Então tudo nós temos que basear na palavra. Então o diabo mostra essas coisas. Ele mostra só isso aí. Porque você sabe, uma hora, se ele puder te elogiar, ele vai te elogiar. Você não, está vendo? Fulano fez, deu tudo certo, você também pode fazer, vai dar certo. E não é assim, né? Não é desta forma. Então, a Bíblia, o profeta mostra para nós, todas as mensagens, você vai lendo, ele diz assim, bom, Deus te salvou ontem, Ele não te perde mais. Um eleito não perde a sua salvação. Um eleito não perde. Um eleito não perde a sua salvação. Deus colocou o nome dele no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, e ele está salvo. Agora, isso dá direito para nós nos relaxarmos? Dá direito para nós, né? Não. Eu posso fazer o que eu quero, irmão. Posso sair lá fora, posso sair, deixar a igreja. O profeta falou que eu não vou me perder mais. Quer dizer, nós não podemos, porque o diabo pode chegar para você e falar isso na sua mente. Na minha mente, dizer não. Vocês é o povo mais bem-aventurado da terra. Você pode beber, você pode fazer isso, fazer aquilo, você não vai se perder mais. E ensina a Escritura. Então nós temos que conhecer. Não é assim não. O irmão Branco chegou a dizer, se você é cristão, você pode fazer o que você quiser. E eu garanto. Né? Nós falávamos ontem isso aí. Eu garanto. Bom, então quer dizer que eu posso beber cerveja, irmão Brana? Pode, se você for um cristão. Você pode. Mas o cristão está simbolizado em que na Bíblia? Aí ele, nas asas de uma pomba branca, uma Brana mostra, ele tipifica o cristão como a pomba e o incrédulo, o ímpio, como o corvo. Irmão, você nunca vai ver uma pomba em cima de uma carcaça morta, podre. Você nunca vai ver. Assim é então. Você nunca vai ver um cristão aí nesse lugar. Comendo, bebendo isso. Nós nunca vamos ver um cristão ali. Porque daí o assunto não é você não poder. Você pode, mamãe, você pode. Eu garanto, você pode fazer o que você quiser. Porque jamais você vai querer fazer a coisa errada. Você vai querer entristecer o seu Senhor, o seu feitor.
Então não é assunto de não poder, o assunto é não querer. Não querer. Então, essa questão da natureza. Deus nos ajude, né? Amém. Deus nos ajude. Então, vigiai. Satanás, nosso adversário, anda ao derredor. Mensagem sinal, creio que é uma brasileira, ele está um passo atrás de você. Se você para, ele te acompanha. Um passo. Como Israel, o faraó estava a um passo de Israel. Muito perto. Muito perto. Mas como Hebreus 3, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma brandinha não te salva hoje para te perder amanhã. Ele continua com o seu livramento, ele continua com a sua proteção. Então diz o irmão Brana que ele salvou Israel. Lá em Êxodo 12. Foi uma bênção. Quando eles aplicaram o sangue no umbral das portas. E o anjo da morte não pôde entrar ali. Não houve brecha. Não tinha como entrar. Ele veio com autorização de Deus para entrar em todas as casas no Egito. Com a ressalva que não estivesse o sinal. O homem de branco de Ezequiel 9 tinha autorização para matar a todos que não estivesse o sinal. E a ordem foi essa: matai jovens, meninos, anciãos, todos. E o Senhor diz: começai pelo meu santuário. Começai pelo meu santuário. Que não estivesse o sinal nas testas. E o sinal ali foi dado sob uma condição. Como o sinal hoje também é dado sob uma condição. O Espírito Santo é dado sob uma condição. Que condição é esta? Atos 5:32. O Espírito Santo que Deus deu para aqueles que lhe obedecem. Mensagem do sinal, uma diz: obediência completa à palavra nos dá direito ao sinal. Então, por isso ele diz: você tem direito de reclamar para Deus, né? Mas graças a Deus, fomos salvos, agora estamos saindo do Egito, e vamos para a terra prometida, e todo mundo fazendo cálculos, e eu vou pegar minha terra, e vou fazer isso, fazer aquilo, e tal. Parece que ele já, no outro dia, né? E na verdade, era para ter chegado rápido mesmo, né, irmãos? Verdade. Rápido. Chegado rápido. O irmão Brando disse que eram 3, 4 dias de viagem. Estaria lá. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Por que Deus, em vez de levar o povo para esse caminho mais perto, para chegar rápido, o próprio Deus teve que levar eles para aquele caminho mais longe? Porque ele sabia que estava no coração do povo. Ele sabia, então a gente fica preocupado.
Sabe que o nosso coração, Jeremias falou que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Por isso que eu disse, você tem que vigiar você mesmo. Tem que policiar você mesmo, o seu coração é enganoso. Certos desejos, eles são enganosos. E você tem que vigiar aquele desejo. Vigiar aquele desejo. Vigiar aquele sentimento que lhe veio ao coração. Eu tenho que vigiar o meu sentimento, o sentimento que eu tive no coração. Eu tenho que vigiar isso. Esse sentimento. De onde ele procedeu, de onde ele veio. Esse sentimento. Porque às vezes a pessoa, eu senti de fazer. Eu senti de tal coisa. E aí, é dirigido por esse sentimento. Um dia sente uma coisa, outro dia sente outra. Você tem pregador aí que sente tantas coisas. Aí afora que só a misericórdia de Deus, né? Então eu senti isto, eu senti aquilo. E esse sentimento passa a dominar a vida da pessoa. E nem a palavra ele respeita, ele passa por cima da palavra por causa de sentimento. E eu orei e eu senti. Eu orei e eu senti. Mas ele orou, mas não vigiou. A recomendação da Bíblia é essa: orai e vigiai. Para que não entreis em tentação, né? São Mateus 26, 41. Não entreis ali. Então, nós não podemos ser neófitos, nós temos crescido, graças a Deus, nós temos crescido, né? Eu creio que estou falando, uma igreja madura, vocês, mas mostrando a possibilidade, não de Satanás, tirar a nossa salvação. Porque ele não vai tirar se Deus determinou, mas acarretar sofrimento e deixar-nos no deserto. Nesse deserto, por mais anos. Porque tudo que ele quer fazer é isso. Porque você sabia que a única chance que o diabo está tendo até agora também, porque ele só vai... E agora, ele sabe que se ele puder fazer alguma coisa, ele vai lutar agora. Porque depois do rapto, irmão, aí ó, sela tudo, né? Então, quem quem não é, acabou, não tem mais jeito mesmo. Porque ninguém vai ser salvo mais depois do arrebatamento. O arrebatamento define tudo. Nós tínhamos um irmão que dizia assim, não, eu não vou no rapto mesmo, mas eu vou ser salvo na grande tribulação, e eu vou morrer por nome de Jesus e tal. Mas que tolice, né? Você não está dando conta de viver a palavra com graça, com tanta coisa, né? Com o Senhor conosco. Depois do arrebatamento, quando Deus vira as costas para o mundo, é que ele vai morrer por nome de Jesus. Eu acho que morrer no nome de Jesus é porque quer morrer pelo nome de Jesus. Não é assim não, gente. Não é porque quer morrer pelo nome de Jesus, vai morrer, não. Se ele não for predestinado, ele não aguenta o primeiro beliscão. Primeira coxozinha já entrega. Não aguenta, não. Não aguenta. A primeira coisa, ele já vai dizer, não, eu vou negar, né? Eu vou negar. Ele acha que aquele povo que morreu pelo nome de Jesus nas arenas, foi brincadeira. Foi fácil. Não. Não foi fácil, não. Mas ali era Deus neles. Era Deus na vida daquelas pessoas. Deus na vida deles. E Deus só saía no momento
Mas Deus ia com eles até para dentro da cova. Aí, depois de eu sair, deixava sua carne lá. Mas não era fácil. Muitos voltavam. Muitos voltavam. Mas vamos. Então Satanás quer atrasar isto. Ele quer causar sofrimento. Porque enquanto estivermos aqui, essa carne estamos sofrendo. Aí o Mombran diz na mensagem segunda vinda de Cristo: não falta nada mais para o arrebatamento. Fala o profeta. A única coisa, e que ele diz que pode até atrasar isso no linguajar do profeta, é a nossa preparação. É nossa preparação. Nós estamos preparados. Agora ele está trabalhando. A mensagem está sendo pregada. E pregada. E falada. Mas, todavia, a gente está aí, né? Estamos aí. Aguardando isso. Mas, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Tem coisa que depende de nós, tem coisa que não depende de nós. Não depende. Mas nós estamos no lugar certo, na mensagem do Elias, né? Do Elias. Mas quando nós aceitamos a mensagem, aí eu volto lá no começo, quando nós aceitamos a mensagem, aí você dizia assim, mas era um fervor muito grande. Gente, que coisa, né? Mas que povo valente, né? Não tinha dificuldade, não. Não tinha dificuldade, né? O que estou falando muitos veteranos aqui, vocês sabem, né? Era culto, às vezes, lugar uma vez por mês, o outro lugar ia muito mais. Né, pastor? Aquela irmã ouviu a mensagem, escreveu para Goiânia, foi mais de 6 meses ou mais para vir o mensageiro para batizá-la. E ela já começou a convidar as pessoas para vir à sua casa ouvir o programa lá. E quando o pastor chegava, já tinha uma congregação, todo mundo em ordem. Não tinha diácono, cada um era diácono de si mesmo. Não é verdade? Cada um era diácono de si mesmo. As mães colocavam as crianças em ordem, não conversavam na hora. Não é verdade? Não conversava, todo mundo em silêncio, hora do programa, era um culto. Então não tinha diácono, não tinha nada, mas era uma ordem. Hoje era para nós estar muito mais além, né? O que está acontecendo hoje, será, com nós? A ver, o diácono tem que chegar, né, com uma criança, um adolescente, Joãozinho, fala, joga esse chiclete aqui na minha mão. Mascando chiclete dentro da igreja, na hora do culto. Pega um costume, um hábito também. Agora mascar chiclete, pega até um hábito, né? Só pega um costume, às vezes como mascar fumo, mascar outras coisas, tem que estar mascando. Se estiver mascando, não tem jeito, né? Eu não estou dizendo que mascar chiclete é errado. Mascar chiclete para ver lá fora, né? Nós estamos falando aqui dentro, né? Dentro da igreja, acho que vocês concordam, né? Estão entendendo? Amém. Mas às vezes você vai uma hora na igreja, você passa a mão, você vê dentro da igreja, mas tanto chiclete pegado nos bancos. Né? E aí você fica pensando, meu Deus,
Será que isso atrasa o arrebatamento? Será que atrasa para nós? Eu não sei por que eu estou falando isso aqui, né? Nem sei por quê. Mas é que eu disse, eu não vou manter um tema aqui. Às vezes você nota aí, e algo vem. Nós ia ler aqui, vamos ler aqui. Acabou o tempo, na hora do amém, né? Na hora do amém. Na hora do amém. Mas Deus continua tendo salvação. Continua. Então Deus salvou o povo lá, os primogênitos. Sangue no umbral da porta. Todo mundo foi salvo. Agora saíram alegres, felizes, com novos propósitos, novos projetos. Estamos livres. Né? O faraó agora não tem mais domínio sobre nós. E quem sabe agradecendo a Moisés. Né? Deus nos enviou um homem abençoado. Moisés, nosso profeta, tirou nós de lá. Deus nos deu um pastor abençoado, nosso pastor e tal. Ali na frente já está falando mal. Ali na frente já está falando mal do pastor, do profeta Moisés, porque você tirou de lá, Moisés. Ser humano, né? Por que você tirou nós de lá? Não tinha sepultura no Egito? Lá nós vamos morrer nesse deserto? Porque o inimigo não desiste muito fácil. Não desiste muito fácil. Ele vai atrás. Ele vai te rodear muito tempo, depois mesmo você batizado, ele vai ficar perturbando um bom tempo, ele vai... Não tinha. E diz o irmão, e quando eles olharam ali, viram aquela poeirazinha. Ei, irmão. Todo mundo caiu num desânimo tão grande. E uma murmuração. E aí todo mundo culpando Moisés. E agora? Né? Quem vai ser responsável? Nós vamos morrer todos aqui. E nossos filhos. E começou. E Moisés, diante daquela pressão, né, daquela tensão, Moisés desesperou também. O Moisés desesperou e foi orar a Deus. Foi orar a Deus e Deus, para você ver, Deus está batendo o ombro do Moisés. Né? Moisés está fazendo, rapaz. Por que você está clamando a mim? Manda o povo marchar, não. Não há de parar, não. Marche. E o faraó está vindo. Mas se nós obedecermos a Deus, irmão, Deus é responsável. Eu gosto disso aí, dessa passagem, porque quando você obedece a Deus, Deus é responsável. Deus é responsável. Agora, se algum daqueles se rebelasse naquela hora e não seguisse a Moisés, não sob o comando de Moisés, teria sido morto. Mas o inimigo veio se aproximando. E parece que ele vai pegar mesmo. O irmão Branham chegou a dizer que quando... Não foi fácil para Davi, diz o irmão Branham. Porque a ovelha, o leão já tinha sentido o gosto do sangue da ovelha. Mas Davi chegou e tomou. O irmão Branham diz assim, nós estávamos nas mandíbulas da morte, diz o irmão Branham. Mas Jesus chegou e nos tomou. Satanás só ficou com a água na boca. Não, aqui não, Satanás. Esse aqui é eleito. Esse aqui é meu. Esta aqui é minha. Mas já pensou, o irmão Branham disse que o faraó olhava assim, via Israel assim, um passo na frente. Eu vou pegar eles. E Deus sabe que se ele não intervisse, o faraó pegava mesmo. Mas Deus tem as suas maneiras. Deixa comigo. Tem hora que ele diz assim, deixa comigo. Deixa comigo. Ele diz para o irmão Branham, a filha se tornou rebelde, se tornou selvagem. Você não vai adiantar
quando ele passa por essa fase, essa menina tornou selvagem. Esse menino se tornou um selvagem. Então não adianta. E às vezes Deus está falando, deixa comigo. Mas aí não deixa. A mameta não quis deixar. E Deus falando, mamãe, deixa comigo. E uma mamãe disse, querida, vamos entregar. Ela disse, eu não entrego. É minha, mas já estava entregue. Não tem nada de entregar. O diabo tinha pegado ela. Já tinha saído do controle deles. Já tinha saído do controle do pai, do controle da mãe. O zelo não conseguiu. Deus, deixa comigo. Aí até que conseguiram deixar com Deus, Deus resolveu. Foi tão fácil para Deus, porque aquilo que é tão difícil para nós, é fácil para Deus. Então Deus, deixa comigo. O faraó está vindo. E carro está vindo. Daí Deus ia lá na frente. Aí Deus saiu lá da frente e veio e ficou no meio ali. Ó. Fiz uma barreira assim. Vamos ver se vocês cruzam aqui. Vamos ver. Aleluia. Vamos ver se vocês cruzam aqui. E o faraó lutou, irmão. Lutou. Mas não conseguiu chegar. E o que foi preciso Deus fazer, Deus fez. Amém. Quebrou carro, arrancou roda de carro. Foi desmanchando carro. E o anjo do Senhor. E chegou a um ponto daqueles, quem sabe até já tinha ouvido um pouco a mensagem, né? Disse assim, Deus está pelejando por eles. Vão fugir da presença dele. Não vai adiantar nada. Nós estamos perdendo nosso tempo. Combater esse povo está perdendo tempo. Mas eles não tinham escolha. Eles tinham que fazer aquilo. Eles eram servos de Faraó. Mesmo sabendo que não adiantaria, mas estavam fazendo. Eram servos de Faraó. Até morrerem. Será que vai adiantar? Mesmo sabendo, sabe. Mas continua fazendo. Eles eram servos. Mas para eu encerrar aqui, eu só vou ler aqui, o Mambrano diz assim, ó. Eles foram salvos, e eles foram circuncidados, e eles estavam sob o sangue, mas ainda assim Faraó, o inimigo, ia destruí-los, matá-los, todos bem ali no deserto. Então Deus mostrou o seu poder de redenção para o corpo deles. Entendeu? Sabe do que estou falando? A congregação diz amém. Redenção pelo poder. Então, quando o inimigo estava para atacá-lo, a grande coluna de fogo sobrenatural se levantou de Israel e chegou aqui e colocou-se entre eles e a morte. Aleluia. Ela estava lá na frente. Mas quando viu o perigo lá atrás, ela foi para lá. Então ela acompanha a igreja, diz o profeta. Acompanha a igreja. E quando ela vê um perigo ali, ela está lá. Para defender os eleitos. Para defender os seus filhos. Nós somos guardados, irmão. O anjo do Senhor está ao nosso redor. Satanás está ao nosso redor. Então, entre nós, como no caso de Eliseu estava ali, né? O anjo do Senhor, o exército de Deus. Deixa isto infiltrar por alguns minutos. Pode ver do que estou falando? Aleluia. Agora, para cada crente, filho de Deus, nascido de novo, quando a morte chega furtivamente, a porta, prematuramente, o anjo de Deus se coloca entre você e a enfermidade. Agora, se você deseja correr diretamente para ela, o problema é seu. Mas você não precisa. Está vendo? Ele está entre você e a morte. Ele está ali. Há 23 anos, o profeta diz, no hospital judaico, o doutor Morris, né, me deu 3 horas. Um dos melhores médicos cirurgiões aqui da cidade, me deu 3 horas de vida.
para o profeta, irmão Branham. Veja, estou vivendo hoje à noite, aleluia. Por quê? Através da graça não merecida. O anjo de Deus se colocou entre mim e a morte para me proteger, e eu aceitei. Aceitei o livramento de Deus. Aceitei a sua graça, a sua correção, a sua disciplina. Porque às vezes a única forma dele nos salvar é não aceitando a sua disciplina. Ele colocou ali. E em gratidão pela graça de Deus, veja bem, gratidão pela graça de Deus, eu ganhei 500 mil de almas para ele hoje à noite. 500 mil. Você diz, não, eu não ganhei nenhuma alma, mas eu entreguei a minha vida, né? Entreguei a minha vida. Em gratidão, eu entrego a minha vida. Entrego tudo que eu sou, minha força para ele, né? Oh, como um jovem, como uma moça, entrega minha força para ele, minha juventude para ele. Eu entrego tudo para ele. Minha força. Oh, como Deus sabe fazer as coisas. Se apenas seguirmos, não tente dirigir a Deus. Deixa Deus dirigir você. Está vendo? Somos nós que devemos ser dirigidos. Acho que é por isso que Deus nos comparou como ovelhas. Deus nos abençoe. Deus nos ajude. Vamos policiar nós mesmos, nosso sentimento. Olha, eu tive um sentimento assim. Eu vou ver esse sentimento. Eu vou estudar esse sentimento. Eu vou ver de onde ele veio, por que ele surgiu. E depois de tudo, então, aí você diz, bom, ele é um sentimento bom, que ele enquadra com a palavra. Né? É um sentimento. Vocês sabem como as coisas acontecem, né? Então que Deus vos abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês com esta palavra. E vamos continuar marchando, né? Aleluia. Vamos continuar marchando, firme nesta palavra, né? Ancorado, seguro. E não só sob emoção, né? Sob emoção, sob a fervura do leite, né? Tem hora parece que está lá em cima a coisa, mas tenha cuidado. Vigie. Vigie. Né? E faça sob direção de Deus. Amém. As coisas. E não faça por sentimentos carnais. No nome de Jesus Cristo. Deus abençoe até a tarde, se Deus quiser. Estou a dia. Amém? Fomos muito ajudados, né? Esse Jesus é bom. Estamos encerrando, irmão. Você vê que o Espírito está nos alertando sobre isso aqui e recomendando para nós vigiar a você mesmo, policiar a você mesmo. Satanás está a um passo de nós. Um vacilo, um descuido, um cochilo, um grande desastre. Estava conversando com o irmão Valtrudes, recentemente, sua filha estava de viagem de Amambai para cá, e o ônibus, depois de Nova Alvorada, o ônibus foi jogado para um lado da pista, jogado para o outro, e o ônibus deitou e saiu por vários metros, deslizando assim, deitado. Passageiro em cima do outro, filha do irmão Valtrudes perdeu parte da face, da pele, da carne, tem que passar por um enxerto. Sumiu um passageiro, até o guincho chegar, ergueu o ônibus, foi encontrado. Estava esmagado debaixo do ônibus. Como saiu do ônibus, ninguém sabe. Mas foram fazer uma pergunta para o motorista.
Um motorista experiente viu aquilo, chamou o motorista e disse: o senhor dormiu? Ele disse: não, eu tive um pequeno vacilo. E um grande desastre. Às vezes nós viajamos 200, 300, 400, 800, 1.000 quilômetros bem. Faltando 50, chega a multa em casa. Aí eu vou lá com a minha multa para o guarda, dizendo: olha, a viagem todinha eu não tenho multa. Mas o senhor chegando, o senhor descuidou. Era 80 por hora, olha aqui, ó, o senhor passou a 110. Não vai contar o resto da viagem para trás. Vai contar o meu descuido na chegada. E a multa vai vir. Irmão, nós estamos numa viagem. Por que descuidar agora? Por que cochilar agora? Por que vacilar agora? Porque está olhando para outros? Não, mas o outro fez, o outro passou. Eu vi o outro ultrapassando. Ah, o irmão faz isso, a irmã faz aquilo, fulano faz isso, o pastor faz isso, a irmã faz isso. Mas o nosso padrão é a palavra. Cuida de ti mesmo. É uma hora de nós policiar a nós mesmos. O Sr. João estava falando, como que foi antigamente o começo? Será que nós não podemos despertar para nós e ajustar a nós mesmos? E ter um reavivamento? Porque reavivamento é reavivar o que já está dentro de nós. Nós estamos perdendo o reavivamento. Estamos misturando com muito sentimento próprio. E o Espírito Santo está nos despertando para vencer o sentimento próprio e deixar o reavivamento tomar conta de nós. Deus continue vos abençoando, abençoando o pastor João Mendes, e à noite tem mais. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, nós estamos tão agradecidos, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem posicionado entre nós e o perigo. Não retire de nós o teu Espírito, Senhor, me ajuda, dá-nos força para continuar, ensina-nos a negar a nós mesmos, rastejar até o Calvário, e Senhor, eis-me aqui estamos nesta hora, não retire de nós estas mãos de misericórdia, sustenta-nos agora, dê força para o cansado, desanimado, abençoa, Senhor, o teu povo, teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, continue conosco, ó Pai, obrigado por esta manhã abençoada, leva-nos em paz para os nossos lares, abençoa o transcorrer do dia, o culto da noite, e que a graça de nosso bom Deus continue em cada coração. Amém, Deus vivo. Amém.